Os atributos de Deus. Um atributo é uma propriedade intrínseca ao seu sujeito, pela qual ele pode ser distinguido ou identificado. Os atributos de Deus são classificados como comunicáveis e incomunicáveis. Atributos comunicáveis são atributos identificados em Deus nas Escrituras, mas que também são encontrados no homem. Exemplo: sabedoria, bondade, inteligência, amor, santidade. Na verdade, quando falamos em atributos comunicáveis de Deus, devemos ter em mente que muitos destes são encontrados também na lista de atributos incomunicáveis. Entretanto, devemos perceber que nenhum atributo comunicável de Deus é pleno no homem como é pleno em Deus. Uma pessoa pode se santificar o quanto quiser, mas nunca será santificada em si mesma. Isto só é possível de ser observado em Deus, que é santo em si mesmo. Então os atributos comunicáveis de Deus são plenos e ele é em si mesmo. No homem, são limitados e sofrem, em muitos casos, os efeitos de nossa natureza caída. Logo, se sou bom, não sou bom em mim mesmo, e se faço algum bem, ele não está isento de minhas paixões. Se amo o meu próximo, não o faço em mim mesmo e não é pleno a ponto de não sofrer variações por causa de minha natureza caída. Assim são todos os atributos comunicáveis de Deus no homem. Daí, fica evidente que quanto mais me aproximo de Deus, quanto mais me envolvo com Deus, quanto mais eu me deixo ser conduzido, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, maior será a experiência dos efeitos dos atributos comunicáveis de Deus em mim, o que evidenciará que Cristo vive em mim e que minha vida será cada vez mais para a glória do nome santo do Senhor. Atributos incomunicáveis são atributos identificados somente em Deus. São atributos que Deus não compartilhou com mais ninguém e que são exclusivos a Ele. Para falar destes atributos, seremos um pouco mais exaustivos e o faremos acompanhados dos textos bíblicos que revelam para nós estes atributos de Deus. Autoexistência. Deus não foi criado, Ele existe desde a eternidade, não nascido, nem gerado, e nem criado. Em Êxodo capítulo 3, verso 14 diz: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. O texto em hebraico é uma forma da palavra Yahvé, que revela a sua eternidade. Imutabilidade. Deus não muda em sua natureza e prática. Em Tiago capítulo 1, verso 17, está escrito: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Este texto da carta de Tiago declara que Deus não sofre mudanças nem no seu caráter e nem nos seus princípios. Isto acontece porque Ele é perfeito, logo, tudo nele é perfeito e não sofre mudança. Verdade. Deus é a verdade, Jesus declara em João capítulo 14, versículo 6. Eternidade. Não sofre influência e nem está sujeito à sucessão do tempo. Em Salmo 90, verso 2 diz o seguinte: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. No texto poético de Salmos, tem revelado este atributo de Deus. Quando lemos Gênesis 1, verso 1, o princípio declara o momento da, entre aspas, quebra da eternidade para o começo do tempo Cronos, o tempo em que temos a percepção de passado, presente e futuro. Entretanto, Deus não é afetado pela sua criação e consequentemente pelo tempo Cronos. Ele permanece na eternidade e por isso tudo o que passou em nossa percepção temporal, o que está acontecendo neste momento e tudo o que ainda vai acontecer no futuro, está perpetuamente diante dos olhos do Senhor, porque Ele é eterno e só podemos conceber esta ideia pela fé, porque nossa condição atual não permite que consigamos compreender racionalmente esta verdade. Porém, Deus, como está em Eclesiastes 3, verso 11, colocou a eternidade no coração do homem, e nos deu a possibilidade de podermos passar a eternidade com Ele através de Cristo. Glórias a Deus, aleluias! Onipresença. Deus está em todos os lugares. Em Salmos 139, versos de 7 a 12 diz: Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser,
De certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. A ideia da onipresença de Deus não pode ser compreendida como Deus estando em todas as coisas, pois isso é panteísmo. Panteísmo é uma doutrina herética que afirma que tudo é Deus. A árvore é Deus, o sol é Deus, tudo que existe na natureza é Deus. Isto é heresia. Quando falamos em onipresença, precisamos ter em mente que a presença de Deus está imanente em todos os lugares. Não são pedacinhos de Deus em todos os lugares, porque Deus é indivisível. Mas que a sua presença está em todos os lugares. Onisciência, Deus conhece todas as coisas. Na carta aos Hebreus capítulo 4, verso 13 diz: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não há qualquer coisa que Deus não conheça e saiba. Quando compreendemos isto, percebemos muito claramente que Deus conhece exatamente o número de pessoas que serão salvas e condenadas. Podemos aprofundar mais este pensamento, afirmando sem qualquer medo de errar, que Deus sabe exatamente se no dia em que o Senhor tem separado para me recolher ao pó, se eu estarei na condição de salvo ou não. Isto me faz ter um temor de Deus tremendo e me faz compreender que não há nada que eu possa fazer para alcançar a salvação pelas minhas forças, mas somente clamar pela misericórdia de Deus para que Ele me guarde nele todos os dias. Aleluia! Onipotência. Deus é o Todo-Poderoso. Toda a criação faz o que Deus determina que seja feito. A estrela mais distante que talvez nem consigamos ver com nossos melhores telescópios, vai fazer exatamente aquilo que Deus determinar que ela faça. Não há um governante que chegue ao poder se Deus não o colocar. Não há qualquer coisa que possamos fazer se Deus declarar o que tenhamos que realizar. A Bíblia nos mostra que Deus endureceu o coração de Faraó, fez Nabucodonosor viver como um animal e fez um peixe engolir Jonas e o cuspir na praia para que ele pregasse em Nínive como ele determinou que Jonas fizesse. Fez corvo alimentar o profeta, e com a sua palavra, disse age e tudo se fez. Os atributos de Deus são muitos, e se formos falar sobre cada um deles, muitas horas de vídeo não seriam suficientes. Por isso, escolhemos alguns para falar e mostrar como este Deus é poderoso e maravilhoso. Espero que tenha gostado desse estudo. Inscreva-se, curta, compartilhe e divulgue nosso canal. Fique na paz de Cristo e até o próximo vídeo.